Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito da BB Seguridade, que segue caindo mais de 10% nesse ano de 2025. E aí, será que temos uma oportunidade nesse momento ou a ação ainda vai desabar muito mais? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E o tema da vez é BB Seguridade. Por quê? Porque é uma das boas seguradoras da Bolsa de Valores que segue caindo contra um Ibovespa que segue subindo seus 20% no ano. Isso desperta atenção. Afinal, o que estaria acontecendo com a BB Seguridade? É por causa do Banco do Brasil? Sim e não. Tem uma peculiaridade aqui. Olha só, como eu falei para você, a BB Seguridade nesse ano está caindo quase 11% até a data da gravação desse vídeo. Ela chegou a subir até maio lá para os seus R$ 42. E aí engatou uma queda de mais de 20%. Um pouco sim, por conta do Banco do Brasil. Por quê? Porque o negócio da BB Seguridade é especialmente daquilo que a gente chama de cross-selling. Cross-selling, mano? Sim, é como se fosse uma venda embutida, cruzada, quase uma venda casada, mas não é bem assim. O que acontece? Quando você vai no Banco do Brasil fazer alguma operação de crédito, empréstimo, financiamento, eventualmente nesse empréstimo, nesse financiamento, vai ser vendido para você um seguro da BB Seguridade, ou uma previdência, ou um consórcio, percebe? Então ele é um negócio que depende de uma atividade bancária mais aquecida do Banco do Brasil. E o que a gente está vendo nesse ano com o Banco do Brasil? Um aperto, muito por conta da inadimplência forte no agronegócio. Quando um banco enfrenta picos de inadimplência na sua carteira de crédito, ele precisa pisar no freio. Ele precisa dar uma desacelerada, ele precisa ser mais conservador. E esse conservadorismo implica reduzir concessão de empréstimos e financiamento, ou no mínimo ser mais seletivo e rigoroso. Por consequência, você acaba vendendo menos seguros ou os outros títulos que são vendidos pela BB Seguridade, especialmente seguro rural e prestamista. Esses dois aqui que estão pegando de forma contrária à BB Seguridade. E aí o mercado vem e bate nas ações. O que acontece? Nesse momento, a ação estaria negociando com um índice preço-lucro de 7 alguma coisa, ao passo que a Caixa Seguridade, que eu falei muito a respeito dela abaixo dos R$ 14. Inclusive, escrevi um relatório na comunidade a respeito da Caixa Seguridade. Ela negocia 10 vezes lucro, bem acima nesse momento ao patamar de negociação da BB Seguridade. E ainda nós temos a Porto Seguro, também negociando a 10 vezes lucro. Então sim, tem alguma coisa que afeta mais a BB Seguridade nesse momento. Quando a gente olha para o último resultado trimestral da BB Seguridade, segundo trimestre, o que a gente nota? Lucro líquido, vou comparar o semestre, que é melhor, do primeiro semestre de 2025, pouco mais de 4 bilhões de reais, representando um crescimento de 14% em relação ao ano de 2024. Só que tem um detalhe em 2024. A sinistralidade, ou seja, a quantidade de dinheiro que a seguradora paga para indenizações frente ao que ela ganha com novas apólices, prêmios, essa sinistralidade foi maior no ano passado, especialmente por fatores climáticos adversos. No ano de 2025, ela não está sofrendo com isso, mas sofre com a forte inadimplência do agronegócio no Banco do Brasil, que acaba implicando menores emissões de prêmios, principalmente de seguro rural e prestamista. Ainda assim, cresce o resultado, muito por conta do resultado financeiro, que está ali se aproximando de representar 20% do resultado total. E aí, isso gera o seguinte questionamento, tá? E quando o juro começar a cair no país, a BB Seguridade vai ter um resultado financeiro menor? Isso é verdade, mas aí o que acontece? A maior parte do resultado não vem do financeiro. Então tem um impacto marginal com a queda da Selic, marginal ainda mais porque parte do caixa da empresa ali do que ela ganha com float está aplicado em títulos pré-fixados, então ela ganha com marcação ao mercado também, então ela consegue redear essa queda. Ainda assim, há uma queda. Só que, você não concorda que com a queda do juro, a capacidade de pagamento das pessoas no geral aumenta, então reduz a inadimplência, especialmente no agronegócio, e o Banco do Brasil consegue voltar a ser mais ativo na venda de seguros. E aí isso vai beneficiar o resultado operacional da BB Seguridade. Então não é tão preocupante assim. Claro, no curto prazo existe um problema. E muito provavelmente o resultado do segundo semestre de 2025 será um pouco mais fraco. E o mercado precificou isso nas ações. Por que será um pouco mais fraco? Houve fato relevante mostrando isso. Esse fato relevante, que data de agosto, e vamos ver aqui
as ações aqui em agosto engataram mais uma queda, mas a queda já vinha antes, tá? Revisou para baixo projeções. Então, olha só, resultado operacional não decorrente de juros, ou seja, resultado não financeiro, que é 80% do resultado da empresa, percebe? Projetado antes da revisão, haveria um crescimento entre 3 a 8%. No primeiro semestre de 2025, o observado foi de 7,4%. Só que a projeção revisada é entre 1 a 4%. Então, o segundo semestre vai ser mais fraco, percebe? Prêmios emitidos da Brasil segue 2 a 7 antes, agora menos 4 a 1%. Pode nem ter crescimento por conta da queda forte na atividade bancária e, consequentemente, na atividade da BB Seguridade, como eu venho explicando desde o início desse vídeo. Reservas de previdência cresceria entre 12 a 16, caiu para 9 a 12 por conta do governo, taxando aí a previdência privada no país. Mas o grande problema está aqui, né? Que aqui pode haver decréscimo. E houve já decréscimo, como você percebe aqui no primeiro semestre. E a gente nota que isso já começou a aparecer nos números da empresa ali no informativo mensal que ela envia à SUSEP. O último é de julho. E olha o que aconteceu. O seguro de vida cresceu, mas o prestamista recuou 28% e o rural caiu quase 20%, só que seria muito mais se não tivesse aqui o crescimento do penhor rural em mais de 22%. Olha só, o seguro agrícola caiu 53%. Então a atividade agrícola no país ficou bastante enfraquecida, porque o Banco do Brasil está mais conservador na concessão de crédito. E isso afeta o operacional da BB Seguridade. Mas o que você quer saber é, isso vai até onde? O preço atual já faz sentido? Bom, a gente precisa olhar para alguns indicadores. Primeiro, qual é o retorno sobre o patrimônio líquido atual e histórico da BB Seguridade? Quanto que ela consegue entregar de lucro a partir do patrimônio que ela dispõe? Patrimônio esse que cresce com os lucros acumulados. Então, quando a empresa tem lucro e aquela parte que ela não distribui de dividendo, acumula no patrimônio líquido, que é o capital dos acionistas. Então, por isso que é importante olhar para o ROI. Porque se eu vou acumulando no meu patrimônio líquido cresce. Logo, se o meu retorno cresce também, meu ROI cresce, ele está sendo um retorno alto em cima do patrimônio maior. Isso é muito positivo. É isso que significa enriquecer na bolsa de valores. Beleza. Além disso, a gente tem que olhar para o histórico do lucro líquido e verificar se houve crescimento ao longo do tempo. Lembrando que a empresa surgiu em 2013, fruto de uma cisão com o Banco do Brasil, que é o controlador da empresa. Pois bem, então a gente olha primeiro o ROI, a gente tem esse dado aqui no Investidor 10, e o ROI está bastante elevado. Só que a gente precisa olhar para a média histórica, porque o patamar atual não deve se sustentar. Sendo assim, a média seria de 75%, coloca um pouco para baixo, até pensando nesse histórico aqui, né, de mais ou menos 50, 55 a 60%. Vamos puxar para 70%, sendo o mais conservador. Então, um ROI de 70%, dá para esperar isso em BB Seguridade, especialmente com a recuperação da atividade de crédito no Banco do Brasil. E já vimos o ROI, que é bastante elevado. Olhar também para o payout. Por quê? Qual que é o payout histórico da empresa? Entre 80% a 85%, como consta aqui. Por que isso é relevante? Porque significa que mais de 80% do lucro que a BB Seguridade gera vai para os sócios na forma de dividendos. Só dividendos, não tem JCP. Então quer dizer que ela só retém entre 15% a 20% do lucro líquido gerado. Então é em cima dessa retenção que eu vou calcular o lucro projetado para os próximos anos. Porque é com base nessa retenção, junto com o ROI, que eu sei qual vai ser mais ou menos o crescimento do lucro por ação ao longo do tempo. O que é muito relevante. Eu preciso saber qual vai ser o crescimento do lucro líquido. E isso é a partir de uma equação que envolve o ROI em conjunto com o quanto ela retém de lucro. Então o que acontece? Preciso olhar para o payout, algo em torno de 80% na média, para o ROI, algo em torno agora de 70% na média, e o histórico de lucro líquido. Eu clico aqui em contábil, no Investidor 10, e a gente nota o seguinte, que o lucro cresceu ao longo do tempo. É isso que você quer olhar. Pode acontecer do lucro cair? Pode, e acontece, né? A gente está falando de seguradoras. Quando você está tendo aí muita sinistralidade em um ano ou outro, ou queda na emissão de prêmios, você pode ter queda no lucro líquido. Mas o importante é a tendência de alta do lucro ao longo do tempo, sem grandes altos e baixos. É isso que você quer olhar. E isso acontece com o BB Seguridade, especialmente quando a gente pega um histórico mais longo. Olha só aqui, ó, 2014, lucro líquido ajustado atingiu naquele momento 3,2 bilhões de reais, o que já representou um crescimento de 43% em relação a 2013, primeiro ano de bolsa de valores e existência da empresa de maneira autônoma. Tá,
Vou partir dos 3,2 bilhões. E atualmente ela deve chegar a 8,4 bi, aproximadamente. Ou um pouco abaixo disso. Vamos usar esse número, 8,4 bilhões de reais. E veja que o crescimento continuou em 2015, foi para 3,9 bilhões. A partir disso, qual foi a taxa anual composta de crescimento do lucro líquido no período com BB Seguridade? Que é o que a gente chama de CAGR, é uma sigla em inglês. E olha só, se eu parto de 3,2 bilhões 2014 para um projetado 2025 de 8,4 bilhões, eu tenho acumulado de 163%, isso deu 9% ao ano aproximadamente de crescimento. Será que isso aqui bate com a equação ROI e retenção de lucro? Lembrando que a retenção é 20%. Como que eu faço isso? Bem simples. Eu pego os 20% de retenção e multiplico pelo ROI de 70%. Isso dá 14. Muito, né? Se você for mais conservador e olhar para aquele ROI que já chegou a 50, 60, seria mais interessante. Então é 20 vezes 0,60, 12%. Agora, se a empresa entregar 85% de payout, a gente teria 0,60 vezes 0,15, porque ela só estaria retendo 15% do lucro líquido gerado. Aí a gente chegaria nesses 9. Tá batendo com 85% de payout hoje em dia. Aqui é um número mais razoável, 9% de crescimento. Tá batendo. O dividendo cresceu 10%, em linha com o crescimento do lucro. Então é razoável sim a gente esperar no longuíssimo prazo, em BB Seguridade, um crescimento entre 8% a 9% do LPA. Lucro por ação. A partir disso, a gente consegue calcular o preço justo. E aí, partindo do valor projetado para 2025 de 8,4 bi e projetando o crescimento a uma taxa de desconto de 12,5%, a gente chega num preço justo de 39. Não, aqui eu usei uma taxa de desconto de incríveis 20%. Em todo o período, só na perpetuidade que foi de 10%. Olha que loucura, eu chego a R$ 39,00. Se eu utilizar a Selic como desconto, eu chego a um preço justo de 46. A ação chegou a 43, como a gente viu antes da queda. E se eu utilizo o que é mais adequado, o retorno do Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2035, que está rendendo hoje 12,5% aproximadamente, eu chego a um preço justo de R$ 51,00. Mesmo que eu adote na perpetuidade 12% de taxa de desconto, que é bem elevada, a gente estaria falando de um preço justo de 45. Portanto, em estimativas medianas para conservadoras, há uma margem de segurança de 40%. Se a gente exigir na perenidade 12% e uma taxa de desconto nos fluxos de caixa para os próximos 5 anos de 20%, a gente chega em mais ou menos R$ 35,00. A ação está negociando com uma taxa de desconto de 20% para os próximos 5 anos. Ela está muito barata. Agora, significa que ela vai subir amanhã? Vai subir nesse ano? Não. Não há garantia de subida no curto prazo. Mas o fato é, se a empresa continuar sendo consistente, entregando o crescimento do LPA, como entregou desde 2013, ao longo do tempo, podendo passar por algumas quedas no lucro líquido, o que acaba sendo normal na maioria das empresas, você está falando de uma empresa que está negociando com um retorno exigido de 20%. Isso é IPCA mais 15%. Você tem noção? É um retorno bastante expressivo. A empresa, historicamente, entregou um retorno próximo de 14%, como a gente viu. Então, hoje ela está negociando com um retorno exigido muito acima do que ela entregou historicamente. Mais um sinal de assimetria, na minha opinião. Importante ressaltar que o preço justo ali leve em conta a exclusão das ações recompradas que estão aqui em tesouraria. Por quê? Porque a empresa pode simplesmente cancelar essas ações e a gente teria um aumento do LPA. Importante considerar isso aqui como potencial de redução da base acionária ou a empresa vender com lucro no futuro. E esse ganho de capital também se incorpora a favor dos acionistas. Analistas aí tem preço-alvo mínimo de 35, Morgan Stanley, e o máximo aqui, ó, 47, que seria o Banco Safra e também a Genial. Que eles não estão malucos aqui com esses preços-alvo. Lembrando que preço-alvo de corretora e banco dura um ano. Essa é a visão do mercado. Então, esse aqui é o preço-alvo de um ano. Como a gente viu, dá para chegar até em R$ 50,00 o preço justo, dependendo do retorno que você exige. E o mínimo deve ser o retorno da NTNB de 10 anos à frente. Essa aqui é a visão. Sendo assim, por mais que hoje a gente tenha uma perspectiva negativa de curto prazo na BB Seguridade, isso não altera a vantagem competitiva de longo prazo da empresa, de tal modo que eu enxergo sim hoje bastante assimetria em BB Seguridade. Mas note que hoje isso pode mudar ao longo do tempo. As pessoas têm o costume de achar que uma empresa é um organismo estático, que não muda, que não se altera. Na verdade, é um organismo vivo, dinâmico, que se altera, que pode perder vantagens, conseguir vantagens, que pode morrer. E esse acompanhamento é indispensável. É por isso que eu te convido a conhecer a minha comunidade, porque lá a gente traz relatórios de análise
no plano anual. Das melhores empresas da bolsa, já temos de Multiplan, Itaú, Vivara, Caixa Seguridade, VEG, BTG Pactual, Equatorial Energia, Odontoprev e Sabesp. Além do meu curso Formação Mirai Invest, que vai te preparar para ser um investidor independente, tem as análises de carteiras dos membros, que enviam a sua carteira para eu fazer uma análise em vídeo, os vídeos exclusivos para membros, tem o e-book Dividendo Permanente, tem planilha de preço teto de ações e fundos imobiliários, e aqui na comunidade há o meu suporte aos membros da comunidade, as minhas postagens, os meus relatórios de análise de empresas. Por exemplo, alguém pede para eu falar sobre determinada empresa, analisar determinada empresa ou um resultado trimestral. Eu trago aqui na comunidade e também os movimentos que eu faço na minha própria carteira de investimento. Conheça todos os benefícios da minha comunidade clicando no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E é uma assinatura que cabe no seu bolso. A gente está falando de apenas R$2 por dia e menos do que R$2 no plano anual, sendo que você gasta isso aí com o quê? Não é nem mais uma coxinha. E aqui você está investindo na sua educação e no seu futuro financeiro. De novo, link aqui embaixo. Mas e aí, o que você acha? Você acha que BB Seguridade hoje está muito barata ou pode cair ainda mais? Lembrando que é praticamente impossível, salvo por sorte, acertar o fiofó da mosca. Aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu te ensino como calcular de uma maneira mais simples o preço justo de ações e fundos imobiliários.